Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Esse é o segundo vídeo do nosso projeto Catequizando. E hoje nós abordaremos a segunda pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que indaga: de onde se infere que há um Deus? Essa pergunta também pode ser colocada de outra maneira: como podemos saber que há um Deus? E a resposta é: a própria luz da natureza no homem e as obras de Deus declaram claramente que há um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu Espírito o revelam de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. Para compreendermos de maneira mais minuciosa o texto do Catecismo, nós iremos abordá-lo em 4 pontos. Primeiro ponto, nós iremos abordar a revelação de Deus e a sua necessidade. Segundo, falaremos acerca do fato de que Deus se revela à luz da natureza do homem. Terceiro, que Deus se revela por meio de suas obras. Quarto, Deus é revelado pela sua palavra e pelo seu Espírito. Ok? Então, o primeiro ponto, a revelação de Deus e sua necessidade. O homem ele não tem condições de conhecer a Deus por si mesmo. Isso é um fato. A razão é simples. Deus está infinitamente acima do homem. Deus é transcendente. E o homem só consegue estudar aquilo que está ao seu alcance, que está debaixo de sua observação, que pode ser encaixado no domínio de sua mente. Definitivamente, Deus não está debaixo do domínio da mente humana. E, por conseguinte, ele não pode ser objeto de estudo do homem, a menos, obviamente, que ele se revele ao homem. Ok? Berkhoff expôs isso muito bem quando afirmou que a mente humana é incapaz de conhecer qualquer coisa que esteja além e por trás dos fenômenos naturais. E, portanto, é necessariamente ignorante quanto às coisas supersensoriais e divinas. Logo, nós não podemos conhecer a Deus por nós mesmos. E se nós não podemos conhecê-lo por nós mesmos, como é que nós o conheceremos? Só há uma resposta, como eu disse, se Deus, em sua bondade, quiser revelar-se. Herman Bavinck explica isso afirmando que, se é verdade que o homem pode ter conhecimento de Deus, então esse fato pressupõe que Deus, de sua parte, voluntariamente resolveu, de alguma forma, fazer-se conhecido ao homem. Ele ainda afirma que nós não podemos creditar o conhecimento de Deus a nós mesmos, a nossa descoberta, ou a nossa investigação ou reflexão. Se esse conhecimento não nos fosse dado por um ato livre e espontâneo de Deus, não haveria qualquer possibilidade de que nós o alcançássemos pelos nossos próprios esforços. Nesse sentido, queridos, ao invés de Deus ser o objeto de nossa busca por conhecê-lo, ele é o sujeito. Só o conhecemos e só o conheceremos porque ele se revela. Então, a revelação divina refere-se ao ato de Deus de descortinar-se ou de se manifestar. Essa é, inclusive, a linguagem do Catecismo Maior, pois ensina que a natureza humana e as obras de Deus declaram que há um Deus. E a necessidade da revelação se dá, obviamente, porque o homem é incapaz de conhecer a Deus por si mesmo. Assim, só o poderemos conhecer a Deus na medida em que ele se revela. A pergunta, então, que fica é: como Deus se revela? E é acerca disso que o Catecismo Maior trata, que a resposta à segunda pergunta irá abordar. Então, geralmente a teologia sistemática, ela divide a revelação de Deus entre revelação geral e revelação especial, ok? Mas algumas pessoas acabam não gostando muito dessa divisão porque a consideram simplista. Por que a consideram simplista? Por denotar que não há nada de especial na revelação de Deus por meio de sua obra, da criação e da providência, ou mesmo na natureza humana, e por geralmente imaginar que só houve uma forma de Deus se revelar de maneira mais específica. Então, alguns falam até de revelação especial, revelação
especialíssima e uma revelação que ainda é mais especial, como nós veremos logo mais, ok? Mas para fugir desse debate, eu vou me limitar à linguagem do texto do Catecismo Maior. Mas se fôssemos estruturar a resposta à segunda pergunta, né? Se fôssemos estruturá-la sistematicamente, eu diria que essa manifestação da existência de Deus no homem e por meio de suas obras seria o equivalente, quando o Catecismo Maior diz isso, seria o equivalente ao falarmos na sistemática da revelação geral, ok? E essa revelação por meio da palavra e do Espírito seria a categoria de revelação especial. Enfim, vejamos então como Deus se revela. O Catecismo Maior responde, aí nos dá uma primeira parte de sua resposta. Deus se revela à luz da natureza do homem. A primeira declaração é esta, e ela implica então que toda a raça humana recebeu essa revelação. Calvino afirma que existe na mente humana e na verdade por disposição natural certo senso da divindade. E ainda vai dizer, né, que Deus mesmo ele infundiu a todos certa noção da sua divina realidade. E a conclusão então de Calvino é que todos, a uma, reconhecem que Deus existe e é o seu Criador. O reformador francês ainda vai afirmar que a própria experiência ela atesta em todos, né, ser a semente da religião divina implantada em cada um. Nesse sentido, nós podemos afirmar com toda certeza que ninguém nasce ateu, ok? O ateísmo nada mais é do que uma luta do homem caído por tentar suprimir o conhecimento, a semente da religião que lhe foi implantada e de suprimir essa revelação de Deus. O ateísmo nada mais é do que uma rebelião contra Deus e contra o conhecimento que Deus infundiu em toda a raça humana, ok? O fato é que Deus infundiu no homem uma noção de sua divindade. Embora o pecado tenha enturvecido essa noção no ser humano, mas ainda assim ela pode ser claramente percebida por meio do forte senso moral que o homem possui. E também porque a própria Escritura vai afirmar que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem tem anelos que não podem ser preenchidos, satisfeitos por aquilo que é temporal. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, diz Eclesiastes 3, versículo 11. E também Paulo vai falar acerca dos gentios que perecem sem ouvir o evangelho. E Paulo vai dizer que ainda assim eles são condenados porque eles têm a norma da lei gravada no seu coração. Lá em Romanos 2, versículo 14 a 15, nós lemos: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Não importa a tribo, povo, língua ou nação, todo ser humano tem um forte senso moral. Deturpado, mas tem, ok? Entre na frente de alguém numa fila de banco ou de qualquer fila e você perceberá isso claramente. Como muitos dirão, isso é injusto, não é correto, você está trapaceando. Não precisa ser cristão para demonstrar este forte senso moral, embora deturpado. E de onde é que vem a base dessa moralidade? Que faz os homens se moverem em suas consciências acusando ou defendendo? A resposta é clara aqui em Romanos 2, versículo 14 e 15. Deus mesmo colocou a norma da lei em seus corações. Enfim, Deus se revelou à luz da natureza humana, como o Catecismo Maior afirmou, e nós vimos que é bíblico. Uma outra parte da resposta do Catecismo Maior é que Deus se revelou também por meio de suas obras. Essas obras referem-se tanto à obra da criação quanto da providência, né?
Alguns textos bíblicos deixam isso abundantemente claro, demonstram, né, de maneira bem percebida, que Deus ele se revelou por meio de sua criação e por meio da obra de sua providência. Ele continua dando os sinais da sua existência. Um bom exemplo disso é o que está lá no Salmo 19, do versículo de 1 a 4, quando diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Sobre as obras da providência também, nós encontramos lá em Atos, capítulo 14, versículo 17, Paulo e Barnabé falando aos idólatras da cidade de Listra, que Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Perceba, Deus dá testemunho de si por meio dessas coisas, por meio da sua obra e da sua providência. Deus não está em silêncio. Por fim, mais um texto riquíssimo para ilustrar este fato é Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20. Quando Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Observe, todos esses textos esclarecem que por meio das obras de Deus, ele se manifestou, ele se revelou, mas também perceba que todos esses textos demonstram como esse conhecimento que emana das coisas criadas, esse conhecimento de Deus que flui das coisas criadas e de sua providência, não é eficaz para salvar o homem. O homem não glorifica a Deus por meio desse conhecimento, não mais depois da queda. Mesmo o homem tendo a lei de Deus gravada no coração, mesmo tendo a semente da religião, ou então tendo o senso da divindade, mesmo ele tendo tudo isso, ele não adora o Deus verdadeiro. Pelo contrário, ele se entrega à idolatria. Nesse sentido, o que todos esses textos anteriores apontaram também no seu contexto, é que as obras da criação, da providência, né, que declara a sabedoria de Deus, sua própria divindade, seu eterno poder, não é suficiente para que o homem se volte a Deus em adoração e para servi-lo. Por isso, os 3 textos que foram citados aqui demonstram, em seus contextos, que esse conhecimento natural, além de não ter condições de salvar o homem, de não oferecer salvação para o homem, pelo contrário, esse conhecimento serve para condenar o homem. Serve para sua própria condenação. Pois, embora revele o conhecimento necessário para temerem a Deus, o homem, por estar morto no seu delito e pecado, ele não teme a Deus e ele se entrega, então, à idolatria. Por isso que esse conhecimento ele é insuficiente. Tanto o conhecimento revelado na natureza humana, quanto o conhecimento por meio das obras da criação e da providência. Né? Esse conhecimento ele é insuficiente, porque ele não comunica ao homem o Evangelho. Ele não comunica ao homem que ele precisa ser salvo, que ele precisa crer em Cristo. Isso não pode ser comunicado por meio das obras da criação, da providência e nem à luz da natureza humana. E também a Escritura afirma que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem está morto nos seus delitos e pecados.
E porque o homem está morto nos seus delitos e pecados, ele está alheio à sua realidade espiritual. Então o homem é incapaz de interpretar o conhecimento que flui da obra da criação e o conhecimento que foi implantado no homem, a noção da lei gravada dentro do seu coração, o senso da divindade, a semente da religião. Nada disso pode conduzir o homem ao verdadeiro Deus, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Por isso, mesmo tendo o senso da divindade, o homem então obedece a esse senso, se entregando à idolatria, se afastando de Deus. Logo, esse conhecimento geral e natural serve apenas para condenar o homem. Mas uma última parte da resposta do Catecismo Maior, então, nos lembra que Deus é revelado de maneira suficiente e eficaz para a salvação por meio da palavra dele e do seu Santo Espírito. É assim que responde o Catecismo Maior. Porém, só a sua palavra e o seu Espírito o revelam de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. É interessante porque a Confissão de Fé de Westminster, no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, explica bem esse aspecto, né, do Catecismo Maior, essa relação entre a revelação geral e essa revelação da Escritura, essa revelação especial. Diz assim a Confissão de Fé: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus a sua vontade ao seu povo. Uma vez que o homem é incapaz de conhecer a Deus por si mesmo e incapaz de interpretar os sinais de Deus por meio de sua criação e sua providência, e também uma vez que as obras da criação e da providência geral não comunicam o Evangelho, nem revelam a vontade de Deus e nem a salvação de Cristo, Deus então, em sua benevolência, ele comunicou ao homem tudo o que é necessário para a sua salvação por meio da palavra escrita. É interessante ainda salientar que houve várias formas de Deus comunicar e revelar a sua vontade especial. Ele falou aos profetas de vários modos, mas aprove ao Senhor fazer com que sua revelação ela fosse escrita para ser preservada. Mas para entendermos isso mais profundamente, é necessário falarmos também acerca daquela que é a revelação suprema de Deus, a revelação especialíssima, que é o centro de toda a Escritura, que é Cristo. Por isso que é complicado criar só uma categoria de revelação especial. Porque toda vez que Deus falou aos profetas diretamente ou por meio de sonhos e visões, essa era uma revelação especial. A Escritura é uma revelação ainda mais especial, porque todas as revelações de Deus ao seu povo, que eram necessárias para o conhecimento do seu povo e para a salvação do seu povo, está na Escritura. A Escritura é uma revelação especialíssima. Mas Cristo Jesus, ele é a revelação mor, suprema, supra-especialíssima. E precisamos entender que Cristo de fato é essa revelação, porque ele é apresentado na Escritura como a palavra de Deus encarnada. Em João 1,1 diz que no princípio era o verbo. A palavra para verbo aí pode ser traduzida por palavra também, significado da expressão logos. Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Depois nos é dito lá em João, capítulo 1, versículo 14, que a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Cristo é a revelação máxima de Deus. Ele é a palavra encarnada. João 1, versículo 18, diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ele é a revelação do Pai. Em Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3, nós aprendemos que Deus se revelou de muitos modos aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Cristo é a revelação por excelência de Deus. E é por meio dele que os homens podem conhecer a Deus. Cristo é também a salvação do homem. Nesse sentido, Cristo é a revelação e também, ao mesmo tempo, o conteúdo da revelação. Isso é importante, não porque para cairmos na falácia dos neo-ortodoxos, que nós não precisamos da Escritura e tudo que nós precisamos é que Cristo ele se revele em nós. Não, não é assim. Isso não desvaloriza a palavra de Deus, antes a valoriza. Porque a palavra escrita é o testemunho escrito de Cristo, ok? O Senhor Jesus disse lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam acerca de mim. A Escritura é a revelação de Jesus Cristo. Do início ao fim da Escritura, Jesus é o tema principal. E é por meio dela que Jesus fala com a sua igreja. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, diz Romanos capítulo 10, versículo 17. Por isso ela é a palavra de Deus. Porque ela foi dada pelo próprio Deus e porque o conteúdo dela é a pessoa e obra de Cristo. Não é à toa que a Escritura é a palavra de Deus inerrante. E nesse sentido, a própria Escritura testifica de si ao dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, soprada por Deus. Embora ela tenha sido escrita por vários homens em várias épocas, ainda assim Deus é o autor dela. Ela foi soprada por Deus. A mesma forma como o Pai enviou o seu Filho, ele soprou a sua palavra. E nós temos então na palavra de Deus a certeza de que ela é inerrante, de que ela é perfeita e de que ela é suficiente. Não uma parte dela apenas, mas toda a Escritura. A Escritura ainda testifica acerca de si, ao dizer lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que nenhuma profecia dela provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Escritura é a revelação de Deus, que nos foi dada para crermos em Cristo e sermos salvos. Ela sim revela o plano da salvação e nos dá esperança. E nesse sentido podemos dizer como o apóstolo Paulo, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. A Escritura ela é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, versículo 7. Mas ainda é importante salientar que a eficácia da Escritura para a salvação do pecador e para a santificação dele se dá apenas por meio do Espírito Santo. É isso que o Catecismo também está falando. Deus se revelou pela sua palavra e pelo seu Espírito. E o Espírito Santo é chamado de o Espírito da verdade no Evangelho de João. Mas em João 17:17 a Escritura é chamada de a verdade. Quando Cristo disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Logo, o Espírito Santo é o Espírito da palavra, que também é chamada de espada do Espírito. É por meio do Espírito Santo que a palavra é aplicada eficazmente nos eleitos, pois é o Espírito Santo que convence o pecador eleito do pecado, da justiça e do juízo. Como está lá em João 18:16, versículo 8. É o papel do Espírito Santo guiar os eleitos a toda a verdade, mas a toda a verdade revelada. Cristo deixou isso claro quando afirmou em João 16:13,
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Logo, uma vez que a Escritura está completa, é por meio dela que o Espírito Santo fala com os eleitos. Assim podemos concordar com a confissão de fé de Westminster, quando diz ter cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus a sua vontade ao seu povo. Enfim, queridos, a Escritura é suficiente para a salvação e vida do eleito. Como o próprio 2 Timóteo explica. E um texto já bem conhecido por nós, onde afirma não apenas que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem de Deus não precisa de mais nada para ser aperfeiçoado e habilitado para toda boa obra, senão do Espírito Santo falando por meio da Escritura e aplicando a Escritura ao seu coração. É isso que nós também aprendemos lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, quando diz, visto como pelo seu divino poder, isto é, pelo seu Espírito Santo, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Por meio do quê? Do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio da Escritura, nós temos tudo o que é necessário para a nossa salvação e para a nossa vida. Não é à toa que um dos grandes lemas atribuídos à Reforma Protestante é sola Scriptura. E nesse sentido, então, queridos, enquanto a revelação geral e natural serve apenas para condenar o homem, a revelação especial de Cristo Jesus por meio da Escritura é um instrumento do Espírito Santo para que o homem seja salvo e conheça a vontade de Deus. E podemos dizer ainda mais, é por meio da Escritura, com auxílio do Espírito Santo, que o homem, esse sim regenerado e convertido, pode interpretar adequadamente a linguagem da criação ou o conhecimento que flui da revelação geral e da revelação natural. Dito isso, meus irmãos, eu concluo esse vídeo fazendo algumas breves aplicações para a nossa vida. Primeira, Deus é gracioso demais, meus queridos irmãos, pois Ele não deve nada às suas criaturas, e mesmo não devendo nada às suas criaturas, voluntariamente, generosamente, Ele se revela a ela. Deus não está em silêncio, Ele fala. E mesmo o homem tendo caído em pecado e se tornado inabilitado para interpretar os sinais e os vestígios de Deus por meio de sua criação e providência, Deus ainda assim vem ao encontro do homem, manifestando a sua verdade, a sua vontade, a sua redenção ao pecador, enviando o seu Filho, escriturando a sua vontade e outorgando ao seu povo o seu Santo Espírito para aplicar a sua santa palavra ao coração do pecador eleito. Isso nos deveria conduzir à doxologia, ao louvor, à adoração. Segunda aplicação, Cristo é o conteúdo principal de toda a Escritura. Devemos nos achegar às Escrituras não apenas para cumprir um dever devocional ou para concluirmos os nossos planos anuais de leitura bíblica. Não, a Escritura é o livro onde devemos encontrar Cristo e ter nossas afeições aquecidas por Ele e focadas nele. A Bíblia deve ser o nosso livro de encontro com aquele que é o principal central de toda a Escritura, o Senhor Jesus Cristo. Terceira aplicação e última. A Escritura é suficiente. Nesse sentido, ela é nossa única regra de fé e prática. Tudo o que precisamos para a nossa vida está na Escritura. Precisamos aprender a pautar e regular toda a nossa vida e cada área dela a partir da Escritura. Temos da parte de Deus a certeza de que seu Espírito, chamado do Espírito da Verdade, nos guiará em todas as coisas, nos guiará a toda a verdade. Enfim, queridos, é isso. É isso, pessoal. Eu espero que tenha sido edificante para você. Que tenha sido edificante meditar em todas essas coisas.
e que seu apreço pelas Escrituras aumente ainda mais. Se você gostou desse vídeo, continue seguindo o nosso canal. E se você quiser também, abençoe outras pessoas, para que elas possam conhecer ainda mais e amar ainda mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.